Como diz o apresentador que senta nessa cadeira, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a data e o horário que você esteja assistindo essa programação. Hoje estou incumbido, põe aquela música, Recados do Coração, de falar sobre o Dia dos Namorados. E nada mais, nada menos que Pastor Silvano e missionária Célia, Diácono William e Diaconisa Monique. Belíssima. Belíssima Diaconisa Monique, segundo o seu belíssimo marido, estão aqui hoje para a gente bater um papo nessa mesa seleta que vocês já perceberam que não é em qualquer data que temos uma mesa dessa. Então, só o Dia dos Namorados. O amor proporciona essas coisas, não é mesmo? Bom, eu vou começar a perguntar para a missionária Célia, porque eu fiquei muito encucado com a história da oração na casa da irmã Zezé. Porque o pastor Silvano declarou ali que ele não queria, que não era a história dele, que ele foi lá só por ir, foi só orar. Não, a pergunta para a senhora é aquela história mesmo ou tem uma outra história aí que ele não contou? Ela não lembra. Então, é aquela história mesmo. É aquela história mesmo. Nós estávamos... Na verdade, lá não era um trabalho de oração, né? Que, não sei se ainda tem, né? Mas tinha um... A irmã Zezé não é mais viva. Sim. Mas assim, eu até frequentava alguns trabalhos de orações fixos. Lá a gente foi fazer uma visita, né? E nós estávamos orando. E aí, né, começou a oração e a história foi aquela mesmo. E Deus bradou lá, ele falou comigo. Era uma oração, foi feita uma oração de joelhos, né? Era um culto de ação de graça e virou um culto de oração. O pessoal se empolgou na oração e o tempo foi passando e daqui a pouco uma irmã levantou lá e começou a sapatear. Quem foi, você lembra? Quem fazia essas coisas era a missionária Gina, né? Ela deve estar até assistindo. Realmente quem foi, eu não lembro. Normalmente, não, acho que não foi a Gina dessa vez, não. Eu acho que não. Acho que dessa vez não foi a Gina, não. Gente, a gente está procurando o profeta que falou comigo. Se foi você, se foi você, Se procure. Se posicione. Se pronuncie. se pronuncia. Você merece. Diácono William, nós precisamos ir na casa da irmã Zezé. Sim. Porque acho que tem fatos aí que não foram revelados. Meu Falando... Deus, mas o que seria? Não sei, o meu faro jornalístico diz que há ainda outras coisas. Então, Diácono William, a missionária Célia falou que a oração partiu dela. No caso de vocês, Diaconisa Monique, como que aconteceu? Quem orou? Essa história não, né? Eu já soube de uma história, assim, na minha lupinha, que teve uma promessa desde o nascimento, que mãe assinou documento dizendo é dele, ninguém tasca. Tem um lance desse, assim? Não, na verdade, minha mãe assinou. Minha mãe assinou pra eu casar. Porque eu era de menor. Ah, entendi. Tive que criar, entendeu? Tive que criar pra poder vir direitinho. Mas teve a assinatura, porque eu era de menor mesmo. Mas como é que vocês se conheciam? Não, então, eu trabalhava numa padaria. E o pai dela tinha uma carrocinha de lanche que tem até hoje, um comércio, lanche de Que hambúrguer. nos patrocinou outro dia. Nos patrocinou outro dia, verdade, João Lanche. Aí, sogrão, tá me devendo mais um lanche aí. Aí o que acontece? Eu trabalhava na padaria e tudo começou uma brincadeira. Brincadeira, assim, eu falava assim, ó. Quando ela ia buscar alguma coisa na padaria, eu falava, minha namorada, minha noiva. Aí comecei, eu não conhecia, não era pastoreado pelo pastor Eliedson ainda, mas eu comecei a profetizar aquilo que eu queria viver, né? Sem saber, eu comecei a profetizar. Deixa eu só te interromper. Nessas horas, Monique, você levava a sério em algum momento? Eu ficava muito chateada. Chateada. Muito chateada. Eu pedia pra não me mandar pegar nada. Eu falava, aquele maluco tá lá falando que eu sou noiva dele. Lindíssima. Ela tinha um cabelão cacheado. Uma morena linda.
linda, sempre foi linda, né? Hoje ela é lindíssima, hoje ela é linda. Mas assim, Tinha um não cabelão tinha... cacheado assim, né? Eu senti que tem eu alguma tô careca. coisa. É uma indireta. Alguma coisa aí. Aí ela, Pra quando mim, ela não. entrava, mas assim, sem maldade nenhuma, começou, depois eu fui vendo que eu precisava de alguém. Tava já ficando cansado, os braços cansados. Aí eu falei assim, eu pensei que eu precisava de alguém. E eu não namorava, né? Até então não tava namorando mais, e eu falei assim, pô, legal, essa menina trabalha, ajuda o pai, responsável. Aí, porém, Mas nossa, ela odiava, tá me sabendo odiava, agora, né? me odiava. Nossa, você não tem noção. O que eu O apelido passei? mais carinhoso que eu dei pra ele foi mosca de padaria. Mas vem cá, como que Fala, essa para chave de virou? ficar me rodeando igual mosca de padaria. E como que virou essa chave? Teve um dia que eu falei assim, conversando com um amigo Márcio, né? Amigo Márcio, eu falei assim, Márcio, vamos lá no João lanchar. Pô, Palma chegou, eu falei, Márcio, dali, ó, vai ser minha esposa. Vou pedir ela namoro. Gente, Aí- você tem noção? Eu, Você era de menor, você tinha quantos anos, Monique? 13. 13 anos. Rapaz, isso é crime, A crime. missionária Criminoso e o pastor você. estão abismados, na verdade. Quantos anos você tinha, amor? Eu sou uns 7 anos mais velho, né? 20 anos. Mas eu não tinha já 20. Ah, você tinha 13, eu tinha 20, isso aí. Realmente não era. Não era. Mas assim, aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu acho que eu vou investir nessa... Eu já tava de 13 para 14 já. Era quase, né? Ah, sim. Eu tinha 13, ela tinha 14 quase. Claro. Aí Gente, eu a falei idade do meu assim, filho Muita hoje. diferença, né? eu falei, tá, vou... A idade do Gustavo hoje, que eu não, na minha mente, não passa na minha cabeça ele namorando. Não, hoje eu não deixo namorar. Com Ele 14 não. anos. Mas calma isso. É porque o tempo Embora é que eu outro. sempre justifico falando, eu acho que a minha maturidade era totalmente diferente naquele tempo, né? Eu trabalhava mesmo, eu ficava lá ajudando meu pai na loja, né? Tinha responsabilidade. O dinheirinho que eu recebia, eu já comprava minhas coisas. Então acho que a cabeça era outra, né? O negócio é não deixar Aí ele também. eu fui numa igreja. Mas a pergunta é como é que essa chave virou? Não, então, virou, o dia que virou, assim, a data mesmo de data, essas coisas assim, tem só um entre nós que Pastor conhece. Cláudio. É, Pastor Cláudio Sabe a Júnior. da- hora, minuto, segundo. A cor de roupa que tava, É. tudo isso, ele que domina essa área. Mas eu sei que virou uma hora pra mim, pra ela demorou a virar, né? Porque ela Então eu vou fazer a queria. pergunta pra ela. Não, a tua hora virou desde que você tava falando, que menina a tua hora bonita. Já virou, Já tava virado no Jirai há muito tempo. Agora, É mesmo. agora, Monique, que momento você falou assim, ele não é tão monstro assim, Então, eu descobri que ele estava fazendo uma campanha de na oração? Igreja Batista. Ele fez 7 semanas Quarta-feira. pedindo essa bênção. É, uma meta, eu orei. Aí depois ele fez 7 semanas agradecendo, sem eu ter aceitado namorar com ele. Então, eu orei. Mais que Você você. tem noção? Ele fez 7 semanas pedindo a Deus, Senhor, me dá a varoa. Depois fez 7 semanas agradecendo e eu não queria. Odiava. Então, tudo Aí bem. eu acho que eu comecei O a fato perceber dele que ele ter- era crente. Eu falei, gente, ele é Você já era convertida também? rico, não era não. Eu já. Então, olha só. Rico não era não, mas pelo menos era crente, né? O fato Ah, dele ter orado por você te encantou. Foi acho o primeiro que passo. sim. E como é que o sapo virou príncipe? A unção faz a diferença. Não, o sapo virou príncipe. A missionária séria vai tirar um negocinho que ela trouxe aí, né? De 92 ela trouxe para não me humilhar. Se ela Não trouxe foi um para te negócio humilhar, que ela tem aí trouxe guardado, daqui a para pouco ela vai já mostrar. Mas eu dei uma lista para ele. Nossa. Então guarda aí que eu já vou voltar na lista. Tá. Pastor Silvano, Pronto. quando é que a oração da irmã Zezé virou beijo? Na boca. Agora, Brasil! Aí o pastor Ai, Silvano não ela- Ela até se afastou pra dar uma olhada agora, hein? Não, mas- Música, maestro, nesse O pastor momento. Silvano não me cara de que beijava na boca. Ora, Tô pensando assim, não tô vendendo, todo mundo tem que pensar assim. Eu Só vou que falar, não minha pode esposa, pensar ela não tá vendendo, né? Não tô Então. vendendo, pode achar o que quiser dele. A convivência, né? A gente eu sempre passava o mesmo caminho todos os dias. E. Não, pra chegar até a igreja, passava pelo bairro onde ela morava. Você gostava da encomenda do
Não estava incomodando. Música de tensão. Não, nesse realmente, eu não estava incomodando Soares, mas nas quartas-feiras eu ia ajudar. E você ia direto do serviço, ia pro culto. E na hora que... na volta, deixava ela em casa. Ele era muito Não, crente, né? mas é o seguinte... Então virou uma rotina deixá-la em casa. Sim. A gente morava longe da igreja, era um caminho perigoso. Sim. A gente tinha que atravessar a Dutra e não tinha passarela. E sem qualquer pretensão. E sempre eles me levavam em casa. É. Quem fosse, Mas já sabia da oração lá, já Não, tinha... até havido- então não tinha a oração da irmã Zezé. Então, mas... Isso a gente fazia, o pastor Silbanês na época também era evangelista, então a gente morava num bairro que era depois da casa dela, então a gente passava, Era caminho, a gente ia Então, deixar em se casa. foi antes da reunião lá com a irmã Zezé, da casa da irmã Zezé, ainda não havia a profecia. Não foi antes. A gente conversava no caminho, voltando da igreja, mas nunca... Não tinha assim Na essa verdade, a gente nem pretensão. conversava muito. Então. Ele era muito calado, né? E muito desconfiado, né? Ele era muito sério. Eu sempre fui muito sério, tá percebendo? Ele era- Sempre fui muito sério. Eu também, assim, ele era sério mesmo de ficar caladão. Eu sou muito séria também, mas assim, eu converso, né? Tenho mais senso de humor. Ele já não, ele já era todo orgulhosão, assim, sisudo. Ele era bem difícil. Então ele falava pouco, muito pouco, e muito tímido também. Sempre foi muito tímido. Isso aí. Falava muito pouco, pouco, muito tímido, como a oração virou beijo na boca. Então, Essa é a pergunta que todos Mas querem. eu não me lembro, assim, a gente tava nessa oração, e depois disso demorou um tempinho, né? Sim. Assim, não virou beijo na boca, Como assim. foi né? isso? Como é que foi essa caminhada Então, aí? eu tô querendo que ele fale, né? Porque eu não vou lembrar. A gente já tinha até uma amizade, uma proximidade, uma Isso. convivência, né? E com isso vai gerando assim, o pessoal fala, vai rolando a química, né? E Não vai rolou, gerando. filho. Não rolou. Não rolou química. Da sua parte não rolou química. Não rolou, não? A senhora já estava apaixonada e ele não? Não, ela tava caindo de amor. Meu Deus! Tô brincando. É. Não, na verdade. Mas eu era muito na minha, assim, porque Não, a gente tinha uma vida muito assim, a gente não se encontrava sempre, eu trabalhava muito, eu cuidava dos meus pais, né? E a gente trabalhava muito na igreja, a gente era muito ocupado na vida e na igreja. E o tempo que a gente tinha era uma vez na semana, quando ele ia, porque ele congregava aqui na sede, e eu lá em Governador do Soares. Nas quartas-feiras ajudar, lá no culto era culto de libertação na quarta-feira? Sim. Era culto de libertação. E aí a gente conversava, mas conversava muito pouco. Muito pouco. O que A gente falava muito sobre a igreja. sempre era sobre Assunto da Sobre igreja. Sempre culto. era sobre Eu vou fazer o sempre era. seguinte. Falávamos pouco. Aí, Ele tá querendo saber quando tava virou beijo. próximo da Páscoa. Ela quer que o senhor lembre E disso. aí, Não. Igual Só na não Bíblia tá- agora, tá próximo da Páscoa. Mas o que acontece? Teve um evangelismo em Petrópolis, que a gente tem uma filial lá em Petrópolis. Aí já tinha beijado. Não, o beijo não. O Não, beijo o foi. beijo foi- depois. Mas antes disso eu vim aqui na sede e aí eu trouxe pra ele um presente de Páscoa, né? Sabe o que isso é importante? Porque como é que aquele ditado que a senhora diz? Espírito de lerdeza. de lerdeza. É, Tão importante que as solteiras ouçam. Essa tese. Ela veio à sede. Fazer o quê? trazer um presente de Trazer um presente pra ele. Páscoa, né? E trouxe. Nesse, né? Chama O senhor lembra qual foi o presente de Páscoa? É claro que não. Gente, Eu comprei. Jesus amado. Aí ele foi me levar em Eu tô casa, tentando, né? hein, pastor? E graças a Deus a gente andava muito a pé, né? Muito a Muito pé. Então tempo, teve muito tempo daqui até em casa pra conversar e tudo. Na volta, depois do Na presente. volta, depois do presente. Acho que era culto jovem, né? Não sabe, acho que foi isso mesmo. E aí a gente foi. Aí a gente conversou sobre isso, né? Sobre esse Sobre- lance aí, Sobre a ele química que- namorar. A gente conversou, mas a gente. Mas não ele se come- espantou? Aí eu vou falar. Ou ele já estava sabendo que... Eu acho que sim, né? A gente se encontrava, como eu falei, muito pouco. A
A gente se encontrava dentro da igreja. A gente se via dentro da igreja. A gente não marcava pra Mas sair, eu acho que a dar, gente não né? disfarça. Eu acho que eu não disfarçava tão bem assim, né? Eu olhava pra ele o tempo inteiro. Isso eu nunca vou esquecer. Aonde ele estivesse, eu olhava pra ele o tempo todo. Eu não conseguia não olhar pra ele. Não olhar. Eu olhava pra ele o tempo todo. O senhor já pegou Tudo ela que ele olhando fazia, assim? Algumas Se ele vezes, olhasse, né? eu ia estar olhando pra ele. E olha só, não sei se foi Petrópolis, não sei. Eu vou sair da igreja aí que eu me sentei ao lado dela, né? O senhor tomou a iniciativa. É claro que é um outro tempo, as emoções, né, é diferente, a gente percebe as coisas de forma diferente quando a gente é jovem, a gente tem sensações, percepções diferentes. E o sentar do lado já mexe com o emocional, e já deixa a gente assim... Principalmente quando não é hábito, a gente não tem... quando você está na mesma igreja, ele faz muita coisa junto, você senta junto, mas a gente não. Se você sentasse perto de mim, não era comum. Não era normal. Segura aí, ó. Gente, lembra aqui, ó. Eles estão sentados juntos. Eles não falaram do beijo ainda, né? É porque eu vou chegar aí. Então, peraí. Vou guardar, vou voltar aqui pra Monique e o William, que estavam lá na campanha. Não era isso? Monique estava falando sobre a campanha. E aí, Monique? Que ele era espiritual. Ele é. Muito espiritual. Você só queria saber de vender hambúrguer, 13, 14 anos. Calhada, eu dei uma oportunidade pra ela. Calhada com 13. Eu lembro que eu fui numa igreja. Sem esperança. Eu fui numa igreja Assembleia de Deus, lá em Santa Rita. Aí o Tony de Paula Júnior pregou. Meu Deus. O Tony de Paula Fogo Júnior. puro. Aí ele contou uma ilustração do cachorro e do coelho. O cachorro conversando, ele passou um coelho, o cachorro viu o coelho, correu atrás. A ilustração é um pouco longa. Mas no fim, só ficou correndo atrás do coelho o cachorro que tinha visto o coelho. Os outros 3 ficaram pelo caminho. Aí eu falei, nossa, foi o poder de Deus. Aí eu fui pra casa e no outro dia eu fui pro telefone. Não, telefone de casa, a gente não tinha em casa ainda. Fui no orelhão, comprei o cartão, já não era ficha, mas era o cartão de 40 unidades, fui lá pro orelhão, Próspero. ligar pra ela e contei a ilustração pra ela, essa ilustração pra ela do coelho e do cachorro, que ela era o meu prêmio, que os outros não entendiam, nossa, eu viajava. Eu mexi. Monique, você lembra disso? Sim. E você falou assim? Eu ele falar que eu era o coelho. Meu coelhinho. Ele era o cachorro. Meu Com medo dele, não? Ela já achava que ele Eu era não doido. sei, sinceramente, eu acho que eu Você achei... já tinha namorado, não? Não, ela tinha 13 anos. Eu achei que ele era a coisa mais diferente que já se podia ter visto. E você tinha razão. Você tinha razão. Mas aí ainda só havia admiração por enquanto. Dele, né? Não, sua, já tinha alguma admiração. Não, ele já estava Eu já achava apaixonado. ele crente, agora não sabia que ele era doido. Primeiro eu deveria achar que eu era um psicopata. A chave ali não virou ainda, né? Não. Falou um Custou negócio de virar. cachorro, de Não, coelho. quando eu, nessa de Bicho, 14 quem anos, faz, peraí, quem faz uma cantada pra outra pessoa contando uma ilustração de um coelho e um O cachorro? pregador contou. mas eu era crente, o que eu podia fazer era isso. Não, tinha outras coisas que você Eu podia fazer. tinha pouco tempo que eu tinha Quem dá essas voltado para dicas? Jesus. Tava cheirando a crente ainda, mergulhado no azeite. Tinha pouco tempo que tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu então falava, tava- nossa, você é muito crente, você transpira a santidade. Andava com um livro pra cima e pra baixo. Onde eu ia, eu já tava com o livro na mão. Onde eu estava com o livro, eu andava pela rua lendo o livro. Andava na rua, as pessoas ficavam esperando o momento que eu ia tropeçar ou ia bater alguma Você era coisa. chato, né? Chato. Sim! Não, mas era uma beleza. Monique, em que momento isso virou? Ah, Pô, mas ele eu dei o também troco. já tá achando, meu Deus, Monique. Eu dei o troco. Eu dei o troco nela. Tu deu uma ignorada. Tudo o quê? Dei. Por que que acontece? Aí ela sentiu falta Eu vou das andar, historinhas. eu vou andar o tempo, porque quando, perto dos 15 anos dela já, aí já, né? Era um- Gente, Já era de maior. 2 anos contando historinhas, hein? Não, mas a gente começou a namorar ela com 14 anos, um pouquinho, né? Nós conhecemos Então, eu quero saber... quase 14, Isso foram isso- 6 meses. Eu acho que todos os nossos telespectadores
querem saber. Quando virou a chave. Que momento, mano. Então, Mudou de ideia, cara. foram 5 meses e 29 dias de tentativa minha, da E minha todas parte. as vezes ele fala isso. Bom, foram 5 meses e 29 5 dias. Eu meses, falei, 29. você está Tomando perdido. não todos os dias. Comprei rato pra minha cunhada, já que você me deu um rato. É um foi hamster passear com no a shopping. gaiola. Aí a minha mãe autorizou. Mas você quis passear no shopping? Não. Foi, ainda levou a irmã. Eu falei, não, Peguei eu todo o vou, meu salário mas vou do mês. levar minha irmã comigo. Aí levei minha irmã. Aí quando chegou lá, ele queria comprar um shopping. Quanto que era o salário mínimo naquela época? Pela Nem mulher, tava pra lembro. comprar Eu sei que eu tava com todo o meu salário no mês. Falei, pode escolher o que você Eu quiser. tava com todo o meu salário mínimo. todo o meu salário no bolso. E eu não fiz nada. Aí a minha também irmã tinha se querido, aproveitou eu da ficava situação. mesmo. Tinha uma feira de animais acontecendo no shopping. Ela quis um hamster. Com a gaiola, com aquela Ah, Você rotinha. aproveitou querendo... Aí ele, pra me, tipo, né? É. Comprou o hamster, a gaiola, a ração, os potinhos, comprou tudo. O rato morreu acho que uma semana depois. É, miserável. Mas ele fez esse investimento aí Ah, pra... sua irmã, no caso. Bom, aí você já o admirava, já achava crente, falou, é rico. Ele me mandou um buquê de flores, porque foi no meu aniversário que ele me levou pra sair, não foi, mãe? Eu tava fazendo 14 anos. E aí quando o buquê Você chegou... não era fácil, hein, Tava William? fazendo 14. Não, e o William não era fácil. Pastor, o pastor tá bobo, né? Mas quando o buquê É. chegou, eu falei, mas gente, dá um buquê de flores pra uma pessoa com 14 anos. Eu queria Você chocolate, pensou eu isso? queria coxinha, comida, qualquer coisa que eu fosse morrer depois. Você sabe que tem gente, velho, não vou citar nomes aqui, que preferem chocolate, coxinha, do que flores. Me dava um buquê de coxinha, eu ia amar. Mas tudo bem. Apesar de que esse ano passado eu ganhei um buquê de flores, aí eu já tava mais madura, né? E mais feliz. Ano passado. Mas foi isso. Quantos Então, anos depois? Aqui, aí com... Eu tô achando que a chave não virou até hoje, então eu não Não. cheguei. Eu ainda não cheguei ali, velho. Vocês estão me Não, eu penso enrolando. de vocês Não, que é que eu vou A pra gente chegar nem na deu. ponta da chave virar. Aí ela teve um dia que a irmã dela falou assim, olha, pintou um cara aí, tá querendo Pra você? Contou pra você? Falou pra mim, olha, esquece que minha irmã gosta de fulano de tal. Não vou falar o nome dele pra não dar ibope pra ele. Aí minha irmã gosta de fulano de tal. Sentiu que a boca tremeu, né? É, tremeu porque. Tremeu. Aí o que acontece? Aí eu falei assim, Jaque, você tem uma agenda? Então você faz o seguinte, anota na agenda. Nome do. Aí, fulano de tal, igual. Olha como é que é crente mesmo. Olha, pastor, você tem um diácono crente, Nem é pastor. crente isso. Parabéns, Eu parabéns achando pelo que é diácono outra crente que eu tenho. Aí eu falei assim, ó, Jaque, anota aí, fulano de tal é igual a nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu mereço isso, eu mereço. Era crente, eu só sabia. Eu lia a Bíblia, lia livros sobre Bíblia, lia comentários sobre a Bíblia. É, realmente. A minha vida era essa. Aí, beleza. Aí eu falei isso pra ela em junho, acho que 23 de junho, parece. Eu tenho anotado, tenho essa agenda lá em casa até hoje. Não joguei fora a agenda só por conta disso que eu escrevi. Na minha agenda também o mesmo dia. Onde tal igual no tamanho da mão de um homem. Aí os dias passaram, aí daqui a pouco apareceu um outro lá no comércio do pai dela. Aí o outro foi mais Não, isso elaborado. eu estava na minha, eu juro. Não queria nada. Mas você é destruidora de corações. Destruidora, Já é totalmente o destruidora. terceiro, era ele mais dois. Ela, Quando ele começa a falar essas coisas, eu me sinto até bonita. Eu falo, gente, tinha tanta gente assim querendo namorar comigo, eu não sabia. Mas você era filha do dono do É, cachorro. também a tem filha isso. do dono do cachorro quente. Hoje todo aí o mundo cara fez garantido. assim, ó. Fez um guardanapo lá, você quer namorar comigo? Sim ou não? Aí fez o Eu fiquei quadradinho. abismada com aquilo. Falei, quem é que faz isso? Eu Excessivo todo crente. ele. É, foi direto. Não, mas era alguém talvez que tivesse 14 anos como ela. Não, era mais velha, não tinha minha idade, mas deveria ter uns 2 anos de diferença de mim. Mais velha que ela também, certamente. Que coisa Aí- estranha, né? Alguém analisa meu passado? Que eu tô ficando... Até porque ninguém da idade dela queria namorar ela, né? É. Ninguém mais novo Não. queria namorar, Não, só mais podiam velho. sair É pra porque encontrar, ela, porque apesar elas da não pouca podiam ir na idade, ela... Aqueles que podiam namorar com ela não podiam sair de casa ainda. Podiam trabalhar pra me dar Porque- um buquê de E coxinha. nem uma. Quem não, o pessoal da idade, apesar dela ter pouca idade, mas ela tinha muita responsabilidade. Ela tinha um porte Aí você se apaixonou pela pela responsabilidade dela. responsabilidade.
pelo que ela era, Você uma sabia? boa filha. Porque eu cresci Nós assim. estamos na igreja, de frente pro seu pastor. Minha pastora. Você se apaixonou pela responsabilidade dela, vou perguntar de novo. Você se apaixonou pela responsabilidade Também. Isso dela? era o cabelo cacheado, né? Pois linda. é. Não, ela era linda, uma boneca. Fala de novo. Aqui agora é Ela lindíssima. sempre foi linda. Não, agora você é lindíssima. Ele sempre já falou isso, que agora Você era era linda e agora é lindíssima. É, você agora Mas, Monique, era uma dá boneca. licença, William, que você é um embromista no seu site. Deu até calor esse assunto. Hein? Monique, quando o príncipe, o sapo virou príncipe. Foi quando... Não, mas foi quando? Eu não vou falar desse negócio de perfume aqui não, amor. Que isso? Mas fala assim. O William usava um perfume. Muito Gente, eu cheiroso. nem posso falar o nome da revista, mas a revista... Pode falar que eu acho que não vem. Avon? Né? Não. Abelha Rainha. Vem. Madeira do Oriente. Sempre gostei Eu de nunca madeira do ouvi Oriente. falar, abelha rainha. O Não irmão sei nem mora o que na eu ouvi falar. Tijuca, né? O irmão mora na Tijuca. Ele nunca ouviu falar de abelha rainha, mas existe. E existe um perfume chamado Madeira do Oriente. Que perfume bom, assim. É. Eu não sei, né? De repente é porque era nele, né? Nossa, eu amava o cheiro daquele perfume. Mas a chave não virou ele. Inclusive você que está aí me assistindo e tem Madeira do Oriente, eu tenho como comprar, pode. Eu estou aceitando esse presente. Mas a chave virou, eu acho que foi quando ele deu uma cessada de investir tanto. Aí você sentiu falta. Eu senti falta de alguém que realmente olhasse pra mim como eu era. Assim, que desse valor à minha responsabilidade, ao meu trabalho. Eu era nova, mas eu sempre fui muito assim, com as coisas da casa, né? Minha mãe trabalhava fazendo unha, meu pai trabalhava... Meu pai era igual o... Como é que é o nome daquele do Todo Mundo Odeia o Chris? Julius. Meu pai tinha, né? Ele trabalhava no mercado, ele agregava a Kombi para o negócio lá de fio. E meu pai tinha a lanchonete, né? Meu pai tem a lanchonete lá, 30 e poucos anos, a carrocinha. Então eu sempre fui assim muito de ajudar em casa, a gente sempre foi muito responsável. E aí quando alguém teve esse olhar, porque minha mãe falava, né? Não, a Monique quando limpa a casa, e lá era tudo muito bem distribuído lá em casa. A função de limpar a casa era minha, a minha irmã fazia comida, meu irmão dava conta de limpar o quintal. Então assim, enquanto minha mãe trabalhava e meu pai também estava, a gente foi criada assim. Cada um tinha suas responsabilidades. E aí quando alguém teve esse olhar de que, tipo assim, você não é que eu tava fazendo mais do que a minha obrigação. Eu tava sendo uma filha responsável, uma boa filha, né? Eu ajudava, eu tinha o maior prazer de ajudar, sempre tive. Quando eu acho que ele teve esse olhar pra mim, né? Ele tinha esse carinho, esse cuidado. Mas como é que quando você percebeu isso? Assim, pô, o William me olha... Eu gosto. Então, eu acho que foi quando ele começou a diminuir a investida. Segura aí. Estrategicamente. Segura aí que eu vou avançar do lado de cá agora. Eu quero saber do beijo. Minha curiosidade. Todos é saber do queremos. beijo. Mas antes tem a história de Petrópolis. Em Petrópolis já estava namorando? Não. A conversa já tinha avançado. Vou falar? É que, na verdade, veja bem, até chegar sobre o beijar, o estar junto, a gente começar a namorar, eu comecei a namorar muito tarde, olhando para as outras pessoas, porque... Sentindo humilhado, olhando para outras pessoas. Para as outras pessoas, porque eu sei que, dentre todos os meus irmãos, fui o que começou a namorar mais tarde. Porque eu sempre fui muito apegado à minha mãe. Você vê. E minha mãe sempre falava o seguinte, O senhor olha, foi quem começou a namorar mais tarde, mas o bispo é quem casou por último. por último. Então o senhor foi rápido. Sim. Nós casamos. A gente se casou com 1 ano e 8 meses de namoro e noivado e a gente já estava casando. Entendeu? Então, por quê? Eu levava muito a sério, isso era muito sério. Gente, pensa uma pessoa séria. Ninguém criticou Pode falar. vocês, não? Quando Pastor vocês Cláudio, casaram? no podcast do Pastor Silvano, Sim. chamou ele de... Sim. Hã? Qual foi o termo que você usou, pastor? Xarope. Xarope. Porque minha mãe falava o seguinte, olha, você não vai ficar enrolando em filha de ninguém, não. Se você vai começar a namorar, tem que ser sério. Você não vai ficar brincando com o sentimento de ninguém. E meu pai também agia da mesma forma, então o que eles não queriam que fizesse com as suas filhas, então ele não admitia que os filhos fizessem com a filha de ninguém. Você não vai ficar brincando com o sentimento de ninguém, namora uma hoje ou namora outra amanhã.
Enfim, então eu pensava o seguinte, eu vou namorar se eu tiver um propósito ou condições de chegar e assumir um compromisso sério com alguém que eu goste, que seja importante, que acredite que vai ser bênção na minha vida e que eu vá ser bênção na vida dessa pessoa também. Mas antes de começar a namorar a minha esposa, eu acabei namorando uma pessoa. Na verdade, né, a pessoa que me namorou. Mas enfim, isso aí é um outro detalhe. A Misa, cara nem treme, não tem a ver com a... Mas o namoro durou 4 meses. E A senhora já gostava dele nesse já. 2 anos. Já gostava. Então, e deixa eu abrir um parênteses. ela estava Esperando. esperando uma Deixa eu atitude abrir da minha parte. Foi sofrido? Não sei. Olha só, Will. E o filme repetiu. Como é que na geração é? seguinte. Foi sofrido. Como é que a senhora fez? Então, Ficou enlouquecida, falou, vou Não. fazer uma oração, aquela macumba gospel, Colocou pra essa na boca do anjo. cabelada. Não, a gente era diferente. Né? A gente era muito discreto. Nós dois somos muito diferentes. Apesar de diferente que eu falo assim, das pessoas, de algumas pessoas da nossa época, né? Eu tinha tudo muito certo dentro de mim, assim, né? Em relação à igreja, em relação a servir a Deus. Então eu tinha esse temor, né? Eu disse que foram 2 anos porque assim, eu estava decidida a não ter nenhum envolvimento com ninguém que pudesse atrapalhar tudo que já estava muito certo dentro de mim, né? Em relação ao propósito, né? Chamado. E hoje eu estava lendo a agenda que eu trouxe para mostrar para cá. E que Vamos ter segredos revelados hoje? que era realmente a gente não tinha tempo para essas coisas assim, né? Eu era muito ocupada na minha vida, né? Na minha família, na igreja, então não dava tempo e eu era muito decidida. No dia do chocolate, daquela caixa de chocolate que eu trouxe. Caixa vermelhinha, uma caixa grande, vermelha, assim, isso. então, naquele dia Sim, do cheio de chocolate. bombonzinhos dentro. Sim. Lembrou, né? Lembrei. Tá bom. Obrigado. Eu E a fiquei gente constrangido conversou, porque a gente conversou Não tinha agora comprado sobre- nada, não tinha aposto. comprado. Ele se sentiu, não sei se, assim, não é obrigada, mas tipo, eu vou ter que dar uma resposta, né? De dar uma resposta. Porque ficou O que a muito senhora claro. falou pra ele que ele se sentiu assim? Nada, Ela só deu a Não, cara ele de passa. paz, pelo que eu vi. dei. Só que aí já não dava, né? A gente já tava. Nesse dia a gente foi pra casa sozinho. Vocês tinham né? quantos A gente sempre anos? ia em grupo. 18, 19, né, filho? eu estava com Eu tinha- 20. Então, eu tinha 18, fiz 19 em julho. Eu estava isso foi com em abril. 20. É. Ah, não, muito velho. Não, eu acho que eu tinha isso mesmo, ia fazer 19 anos. E aí a gente conversou, só que ele era. Eu não faço não. A gente conversou, né? Aí a gente conversou sobre namorar. Eu sei que você não passou. Ele já tinha desmanchado Sobre com a tal namorada? Já. Por favor. Não. Então, vamos Já. fazer um corte que eu quero voltar. Eu perguntei pra senhora se a senhora tinha sofrido, a senhora disse sim. Sim. Eu também sofri. E como é que Foi passou? E como é que foi sofrido. esse tempo, assim? O que a senhora fez? Porque eu acho que isso é um... Trabalhei. Isso. Trabalhei. Por que eu tô fazendo essa Servi pergunta? a Deus Porque muito evangelista. certamente deve ter um jovem, uma jovem, Apareceu. ouvindo, que passa por isso hoje. Porque isso não era uma peculiaridade Ah, de sim. tempos atrás, né? Isso é algo que acontece. Eu tenho uma característica de... quando eu tenho um propósito, eu tenho um propósito de... É aquilo ali. É igual a garrafa de café. Sim. Entendeu? Eu quero aquela garrafa. E não esquece, Pode, fica Eu vou ali, ficar com a com cara. aquela ali e não E vou de comprar repente um outra. patrocinador aí está nos vendo agora. Chegando o aniversário da senhora aí. Tá chegando o aniversário da senhora agora. É, Júlia, tá bom. Mas, Tá perto. não vamos perder esse fio da meada, não, porque esse beijo não saiu ainda. Olha aqui. Não saiu nesse dia. Vamos lá. Chegou perto, mas não saiu. Conversaram, recebeu a caixa de bombom, levou toda pra casa, conversaram, dividiu com os irmãos, né? Eu sei que eu não ganhei. É, Ele levou fechado. Pastor Cláudio Júnior O pastor comeu Cláudio está tudo. dizendo que comeu. Comeu tudo. Se o senhor sabia disso ou não. Aí, Bom, olha,
Faz todo... Aí depois veio Petrópolis, é isso? Então, isso foi Houve um dia estanque na 14 conversa de abril. sobre isso. Isso foi no dia 14 de abril. Aí nós conversamos e tudo. Aí ele até se aproximou assim, sabe, quando quase beija, aí eu falei, olha, eu não quero um beijo. A senhora disse que não queria beijar. Eu não quero um beijo, não queria. Mas eu não queria beijar. Eu falei, eu não quero. Eu gostava muito dele. E eu não queria um beijo e acabou. Porque. Ah, sim, não queria um beijo. Eu não queria ficar. Entendi. Não queria. Eu falei, eu não quero um beijo. Não estou procurando alguém para namorar. Não quero um beijo. O que eu quero é um pai para os meus filhos. Foi o que eu falei. Jesus. Eu quero um pai para os meus filhos. E vou ter. Você vai ter que ir pro corte, hein? Aquele corte que vem antes. Não quero um Quero beijo. Eu acho que E não aí faltou ele isso. foi. Aí mexeu com orgulho. Como Eu assim? lembro que ele. Como assim me recusou? Não foi Não, porque recusou. Tipo, assim, eu Sem posso sem a ser o pai, seriedade, né? é. Eu também sou sério. Mas não foi nem pra isso que eu fiz. Era o que realmente eu queria. Eu não queria um beijo. Eu tava tremendo, a perna parecia que ia desmaiar, aquela coisa toda. né? Mas Já o rosto tô- assim, né? Não, eu nunca tinha ficado sozinha com ele. Então, é uma Nunca coisa tinha, a gente assim... nunca Quando ela disse isso, pastor? Como é que foi A gente isso? estava muito perto, assim, era a hora do beijo, mas eu não quero. Eu queria, assim, se nós não ficássemos juntos, eu não queria ter lembrança Gente, de um nem beijo. Glória Pérez escreveria um roteiro desse. Eu não Chegou queria ali na beijo, hora, é a hora do não beijo. quero. Para, Kleber. Chama só- pro Só comercial aquele cara, o Kleber, como é o e nome? corta. E Pastor, tanto que eu escrevi na minha agenda, eu amo ele João Kleber. mesmo. Porque assim, eu não queria um beijo, eu não queria isso. É essa agenda que tá aí? Porque não era. Eu- a gente depois, tinha por uma favor, vida- fotografe pra O gente que colocar lá, acontece? né? Eu já até gostava, eu gostava dela, mas eu não estava querendo namorar. Eu estava querendo resolver vida profissional, estava querendo resolver Também nós éramos estudo. muito diferentes. Mesmo nós tínhamos uma vida na igreja comum, né? Mas nós somos ainda muito diferentes um do outro. E na época era assim, muito Água mais. e óleo. Muito mais. Ele era uma outra pessoa. Ele era uma outra pessoa. Vocês Muito não focado, conheceram. Ele muito era uma outra centrado, pessoa. muito E era muito determinado. diferente. E tinha sobre ele Tudo organizado na expectativas, minha né? cabeça. E Bagunçou tinham com muitas tudo. expectativas de quem ia casar com ele. Quem vai casar com o Silvano, né? E aí não era eu, vocês podem ter certeza que eu não Tava vim na quase, vida, né? não era eu. Não era mesmo. O que acontece? E quando eu terminei aquele namoro de 4 meses, até foi uma coisa que aconteceu, já conversei isso com ela e falei em outra oportunidade. Eu notei que a outra namorada não tinha características que ela tinha e não tinha qualidades que me chamou a atenção na minha esposa. E também não estaria sendo honesto com a menina, namorar com ela e fazer comparações. Isso não estava sendo correto, não estava sendo justo, correto. Eu era uma pessoa digna, pessoa bacana pra caramba. E de repente Você começa... fala mais bacana. Ah, não. Bacana, rivalidade. Fazia... Não se fala, eu falo bacana. Fala Rivalidade. não, você fala. Não se fala. Bacana é bacana. É brega, é legal. Legal. Já tá Não, mais, não, tá vendo? Também não. legal também. Maneiro. Maneiro também não. Eu não sei o que falar então. Isso é muito, tem a questão regional. É Então, top. É, Não, top. top. Top show não, né? Eu não. Isso eu já aprendi. Top. Top Então- não é nada, show é menos ainda. Não fala. Mas é bem complicado porque Você tinha que ser moderno. até mesmo a questão da idade e a proximidade e afinidades que a gente vai desenvolvendo e vai criando. Então, realmente, a proximidade mexe com o emocional, mexe com a gente. Pastor mexe com... Silvano, a gente vai chegar em Petrópolis? Vamos. Então, 3 dias. Aí Aí, quero. eu não Ele queria- falou- eu não depois queria que namorar. ele falou isso, ele Não. falou, tá bom, então eu quero 3 dias pra pensar e te dar uma resposta. Eu falei,
nesse dia do treme-treme, que a senhora falou, quero pai dos meus filhos? 3 dias de jejum. Aí, mas Nós foi vamos imediato assim, pra- pastor? Ou o senhor Não, pensou não. ainda? Não, O senhor foi 3 pro monte? dias. hã? Foi pro monte? Um monte não. Não. Não, peraí. 3 dias. Sim. É, porque Segura, nós nos segura. encontraríamos, né? É, 3 dias nos depois. Tá, encontraríamos 3 Vamos dias voltar, depois. 3 dias. Vamos voltar pra cá. Ah, eu tô abismada aqui. Gente, me dá 3 dias que eu vou pensar no seu caso. O Você William... me deu- Eu vou avaliar. Você me pediu 5 meses e 29 dias. E até agora a chave Não virou a chave ainda. encontrou Mas vem cá, aí você começa a sentir falta do William, porque ele não vai mais regularmente lá. É, ele começou a meio que dar um. Não É. sei. Aí que ele lança, né? Despreza aquela vez. Sim, eu falei, essa é uma tática de guerra. Estratégia, Meu né? Deus, gente. Estrategista, Eu né? tava numa guerra e eu nem sabia. É. Aí Saibam que o amor é uma guerra. é uma guerra. Se não estiver preparado para ela, eu estava focado. Eu sabia o que eu queria. Eu não tive essa Rapidinho, amor, que eu ia até falar isso na hora que a missionária Zé tava falando. Eu acho que o que falta hoje, né? Não vou ficar detonando a geração, que a gente tem maneira de detonar a geração atual, né? Mas eu acho que o que falta hoje para bons relacionamentos é justamente a questão do foco. Né? Saber O o que foco quer. e a persistência. Porque é isso que gera relacionamento Não é só uma saudável, questão de sentimento. forte, isso aí. É porque É talvez você é investir no relacionamento, você ter certeza do que você quer. é um tempo em que os jovens estão acostumados com tudo muito rápido. Viver um momento. Você tem muitas Sentiu, possibilidades. tem que acontecer alguma coisa. É, e aí E se não você acontece, tem uma rede você social desiste. que ela é uma esteira de serviços, né? Você vai passando, você quer ver aquilo, você vê, você não quer. E isso é expandido para os sentimentos, para as relações, né? Se ela não te quer, a relação é muito descartável e daqui a pouco a esteira vai subir e vai aparecer outra. Porque a beleza acaba um dia. Menos a minha esposa. É, pra mim isso não aconteceu. Beleza é sim. eterna, tá? Todo dia eu mergulho no formal. Mas a beleza, aquele fogo todo, tudo aquilo, um dia isso acaba. A gente precisa, quando vai entrar num relacionamento, saber o que tem por trás disso. Porque por trás da beleza tem um ser humano, tem alguém que você vai dividir a vida. Assim, eu projetei, não tive não usei as frases da missionária, não, que era uma mãe para os meus filhos. Mas, na verdade, o que eu queria era isso. O que eu errei, o que a gente aprendia. Minha mãe, aprendia com a minha mãe, ouvindo minha avó, via na igreja. Se você quer saber se vai ser uma boa esposa, vê como ela é com os pais. Vê como é que ela é na casa dela. Se ela é preguiçosa, tal. Quando eu conversava com a mãe falava, não, Monique, faxina a casa como ninguém. Limpa, a casa é Eu vou ter uma limpa. boa Vai faxineira. passar- Organizada, boa, uma boa aluna, não me responde, não me dá trabalho, não tem coisa melhor. Porque assim, o meu antigo patrão, o André, Deus abençoe, falar nisso, André, vou te procurar. O André falou assim pra mim, assim, uma vez, assim, quando eu apresentei ele a primeira vez, trabalhava lá na ótica, né, Ótica Bruno. Aí ele falou, rapaz, você orou, hein? Olha. Você orou, recebeu uma benção. Então, peraí. Ela não orou, recebeu uma seta. Ô, Monique, Seta inflamada. você ainda. começou a sentir falta e o que você fez com isso? Aí eu fui procurar. Você foi atrás dele? Sua mãe deixou? Rapaziada, ouçam isso. Aí baba baby, A né? gente Meus conversava irmãos. Por SMS, não era? Porque você tinha um Nokia daquele, fazia Azul. Não, dela era um Primeiro rosinho. telefone. Eu né, comprei também, eu tinha um celular, apareceu lá também. É, a gente conversava por telefone Todo o seu também. salário mínimo. Eu coloquei até um telefone fixo na minha casa. Conta veio que dava 2 horas, 3 A horas. conta vinha altíssima. Você pagava por impulso, né? Você tirava do gancho e já estava pagando. Mas aí quando Gente, ela é novinho, né? resolveu, gente, você está pensando, ela é jovem, talvez eu jovem, mas já vamos lá. Peraí, William, eu quero ouvir dela que ela te procurou e como é que foi isso? Me procurou Ela te procurou, você procurou o William, e aí? na rua. Lembra daquele dia na rua? Meu Deus. Voltando da igreja. Eu, você, Márcio e Jaque. A gente, foi isso mesmo. A gente voltando da igreja. Você foi aí procurar ele na igreja?
Não, gente. Não, a gente acho que foi pra mesma igreja, né? E aí a gente no voltando, aí ele foi me deixar em casa, junto com a minha irmã e meu cunhado. Que na verdade, meu cunhado começou a namorar com a minha irmã. O senhor tá microfonado, tem cuidado pra não falar. Vai sair aí. Não, tá tranquilo. O meu cunhado até chegou a falar pra ele, ó, se você tá achando que eu vou namorar a irmã dela, só pra te dar força pra você namorar com ela, você tira seu cavalo da E não chuva. vai rolar. E a minha irmã começou a namorar primeiro meu cunhado do que a gente. Então aí você procura ele, passa a andar mais junto com ele. Como é que você recebeu isso, filho? Falou, agora tá no papo? Aí o Márcio falou assim. Marcinho falou assim. Olha, Júnior. Agora tá no papo é velho também. Eu não queria falar, mas já que você Júnior. Gente, eu não sei, eu tô ficando. Tá fora. Eu tô me sentindo Só mal tem, já. só tem que entrar mais no Twitter pra poder pegar. No Twitter. Aí o Marcinho falou assim, Júnior, ele chama de Júnior, me chama de Júnior, chama, ele não morreu, nem eu, né? Ele me chama de Júnior, ele falou, Júnior, é agora que é a hora. Agora é a hora que ela tá, Júnior. Chegou, eu falei, não, agora é minha tática. Deu Deixa onde o ela, pastor Silvano. deixa ela no Deu banho-maria. dias. Deixa ela no banho-maria. Não dei 3 dias não, mas eu dei um... uns 10 minutinhos. deixa ela no banho-maria. Aí nós voltando da igreja, eu lembro que eu tava com uma camisa preta assim, né? E eu tava com perfume, esse perfume, que eu tô sem ele. Como é o nome mesmo? Madeira do Oriente da Abelha Rainha. Baratinho, gente, pode, por favor. Aí, Eu acho que ele tá dando uma dica do Dia dos Namorados, hein, maninho? Gente, onde você vai achar a abelha dele? Deus ajuda você. aí ela sentiu o cheiro, ela, nossa, que cheiro maravilhoso, me dá um abraço. Aí o Márcio olhou assim e falou, é agora. Eu falei, não posso te abraçar. Eu não tô acreditando até hoje que eu pedi esse abraço. Você pediu um abraço pra E ele? eu neguei o Meu abraço. Deus, ele me negou. Você Eu falou, devia odiei, ter desistido falei, ali. Falei, não posso. Mas eu era focada também. Eu falei, tanto investimento, né? Agora eu vou ter que me humilhar um pouquinho. Eu percebi. É que a semente, a lei da semeadura, né? Do Rames. Eu percebi que ela tinha fisgado a isca, Eu achei que ela tava no papo. que a chave Não virou. fala assim, A chave virou. Eu percebi que a chave tinha virado. Aí eu falei, agora eu não vou dar um abraço. Deixei ela na porta de casa e não dei o abraço. Que ela Segura aí, porta de casa sem abraço, segura. Pastor, vou perguntar pra missionária primeiro. não. 3 dias. Como é que foram esses 3 dias? Angustiantes. É a mesma coisa que perguntar a Jesus como é que foi esses 3 dias depois da Meu morte. Deus. Gente. A produção Mas- tem um pouquinho d'água, pelo amor de Deus. Foi sim. Foi angustiante, mas foi muito... Eu tava muito feliz. Assim... Que porque a senhora gente- tinha certeza. A gente eu não conversava Não sobre tinha esse assunto, certeza. sim, Mas direto, assim, sim. a gente conseguiu... aquele alívio, né? Pô, a gente falou nesse assunto, entendeu? Porque era Velado, né? Você era falar. veladíssimo. Sentia muitos, Velado. muito. Até porque, desculpa, a pergunta foi pra ela. Eu era muito meticuloso, muito detalhista. Muito detalhista. Mas pensa detalhista no extremo. Racionalizar tudo. Colocar todos os assim. Muito desconfiado. Sempre. Muito desconfiado, com os 2 pés atrás. Mineiro? Sim, sim. Filho de mineiro, neto de mineiro, bisneto de mineiro. Então é aquele tipo de coisa. Talvez medo de se ferir, de ferir alguém. Eu sou muito sério com essas coisas. Então eu pensava assim, eu vou mexer com a vida de uma pessoa. Entendeu? E alguém vai mexer com a minha vida. E porque também, assim, o sentimento dela talvez fosse maior do que o senhor. Eu acho que isso pesou. A princípio, sim. Porque pra Então- mim pesava. Se alguém quisesse me namorar, eu não. Se me amasse assim, eu não namorava. Tá me amando muito, eu não vou namorar porque eu não tô te amando assim. Eu era assim mesmo, né? Não- Mas também não não tava- apareceu um rapaz, né? Cheio de braços, né? Um buquê de flores vermelhas. Deu pra ela nessa época? Sim. Pensa. Meu Deus. Amigo, não foi um buquê de flores. Sujo porque Foi Um jardim de foi flores. uma roseira inteira, ele assim. mexia muito. Aí eu pensei, rapaz. Vou perder. Aí. Você pensou que ia perder? Hã? Não, não é bem assim, né? Não, mas Mas o que acelerou o processo, acelerou.
Bom, e aí chegamos em Petrópolis. Eu não Nesses vou dar três- essa oportunidade também, né? A gente Eu não pode não- falar o que aconteceu em Petrópolis. Eu não tinha que dar. Não assim, pode eu não, falar? assim, Aí vai. eu não tinha esse espírito de lerdeza. Não, Entendeu? É uma paz Mas vem cá. assim, cercando, né? Nesses 3 dias vocês se viram? Não. A gente não se via. E não Nem tinha se esse falava. telefone, né? Nem se falava. Então E aquela o coisa assim, o terceiro sentimento ia, a panela ia E o ferver. terceiro dia cairia no domingo, evento pela de manhã. Petrópolis. A Sim. gente fez um mutirão lá com De evangelização e evangelismo, tudo mais. evangelização. E eles se encontraram Por isso lá que ou não foram pode juntos falar, até lá? né? Como que Hã? começa, beija, Não, nós nos encontramos, foi Mas pegamos um aí, ônibus. A gente foi de ônibus de linha, né? foram juntos? Foi. Um do lado do outro? Não. Não, separados. Não, foi um monte de gente da igreja. Sim, Foi eu um entendi, mutirão, Um monte de entendi. gente daqui foi. A gente não foi junto, né? Aí chegou lá, em algum momento conversaram. Aí a gente. É porque ele já tinha marcado, nós vamos conversar em Petrópolis. Entendeu? Quando chega lá, a gente Clima, né? conversa. Não. Clima Aí lá em depois, cima. num Aí- intervalo, O porque clima imperial. a gente passava o dia inteiro trabalhando. A gente ia para fazer mutirão na igreja de obra, de limpeza, Limpeza, de tudo. E aquelas Tudo olhadas lá, lá. aquelas olhadas, limpando e olhando. Não, e limpando batendo. olhando. Eu olhava pra ele o andando tempo junto, todo. conversando. Era mais, eu olho pra ele até hoje, o tempo todo. Eu olho Vigia. o tempo todo. Mas e aí, Ele sabe pastor? agora. Aí o senhor tomou a iniciativa de chegar para conversar, para dar a resposta? Sim. Me Como chamou, foi A isso? gente se afastou, né? Das É pessoas, aquela- fomos dar uma volta. Sim, fomos dar uma volta. no Aí, meio do na beira do abismo. literalmente, assim, que eram umas Claro, ruelas. você olhando pra aí baixo, chegou era um momento lá, tem um local lá, né? No alto da Independência, que você consegue ver a Baía de Guanabara, assim, uma vista A vista enorme era e a serra. Novamente uma cena perfeita. a vista Fantástico, muito fantástico. Parece que foi escolhido, assim, premeditado, mas não foi. Mas ali eu dei um beijo nela. Falou nada, só Não beijou? Falou, claro, falou, não é assim não. Falou, eu quero ser o pai dos seus filhos. Não, Tá foi aqui, isso. Silvano Alves Mas foi no Porto. mutirão. Foi. Não pode falar, né? Porque No mutirão. os jovens vão saber. Viu, jovens? Bem no Não mutirão. foi no acampamento, nem no Nem no retiro. retiro. Mas foi no mutirão. Aí, No mutirão Vale a tinha pena essa evangelizar, regra. galera. Mas no Mutirão acampamento, não no tinha essa retiro, regra. Vale a pena evangelizar. acontecem as trocas de olhares. Né? Pode ser um. O olhar- o princípio o olhar ali é outro, tudo você está bem, ali no agora a retiro regra é espiritual. beijar. Né? é uma Para coisa. cuidar do espírito, viu, Aí meus eu irmãos? dei um beijo nela, né? O mais interessante é o seguinte, depois quando chegamos na casa dela, com certeza, eu sei o que eu vou falar. Eu não beijei a minha esposa, né? Na época não era nem minha namorada, porque eu não tinha falado com o pai dela. Lá em Petrópolis não, Não. houve beijo? Houve um beijo lá em Petrópolis, mas Ali selou-se que sim, vocês se que- namorariam. eu namoraria. Mas pelo fato de eu não ter falado com o pai dela, eu não beijei ela de novo. Entendi. Eu só ia tinha realmente um de fato compromisso. namorar com ela se eu tivesse falado E levou com o pai quanto tempo esse processo aí? dela. até Não foi uma semana, não. Foi menos de uma semana. Acho que Isso foi corajoso assim ou tremia igual vara verde? não tremia de igual várias vezes, não. Eu fico apreensivo, né? Sei lá qual era dele. Quais suas intenções? Mas, Quais suas intenções com a minha namorada? Gente, esse negócio de pedir pra namorar em casa Conheci dá uma direito. aflição, né? É um negócio... Foi legal essa. O nosso pedido de namoro. Não, pera. Você deixou ela em casa e não deu abraço. Não deu abraço. E depois? Na rua, o Márcio foi louco comigo. Falou, rapaz, eu não entendi você. Tá dando Você- Dá um gelo. Até hoje você veio querendo isso. São 5 meses. Falei, mas são 5 meses e 28 dias. E você, agora que ela pediu, você não deu abraço. Eu não tô te entendendo, cara. Aí ele parou pra lanchar. Falei, mas tudo faz parte de um plano. Tudo faz parte de um plano. Ela precisa ter certeza se é isso mesmo que ela quer. E ela precisa sentir falta de mim, mesmo não tendo nada. Aí, beleza. A gente, no outro dia, fomos na casa dela. Márcio também foi. Fazer um culto no lar lá.
fazer um culto. Aí fizeram um culto, fizemos um culto lá na casa dela. O pai dela afastado. Quanto tempo depois? No dia seguinte. No dia seguinte. É. Resolveram da hora pra outra fazer o culto. Vamos fazer o culto lá. Aí combinamos, todo mundo foi. Aí o Márcio dirigiu o culto, o pai dela afastado da igreja, muitos anos afastado. Foi renovado com o Espírito Santo no culto. Eu lembro da palavra que eu preguei em Foi Lucas. amolecer meu pai, foi não? Eu preguei em Lucas, Usando o no, Espírito quando Santo Jesus, pra quando Ah, Jesus, Gente, eu vou falar com o pastor Aldo no episódio anterior. Eu não tenho essa memória de vocês. Vocês têm uma memória assim que é um A negócio memória louco. deles Eu também. lembro o que pegou. Né? então, eu lembro porque eu preguei quando Jesus no Getsemane, o suor misturou com sangue ali. E eu lembro que eu preguei, falei sobre sacrifício, foi mover. Aí acabou o culto, né? Foi rápido o culto, acabou. A gente estava ali conversando, aí ela subiu. A casa dela tinha 2 andares, né? Subiu. Aí eu tô ali na sala, depois ela desceu e falou, como é que é pedir confirmação de Deus? Como é que a gente faz? Eu peguei, dei uma explicação a ela de Ela como pediu- seria. Como é que foi? Pera. Parou. Ela pediu pra você Explicar pra ela como é que pede uma confirmação pra Deus. isso, aí eu Você pediu pro diabo. Não, mas eu inocentemente. Uma explicação. Mas eu inocentemente falei, você vai orar e Você tal. inocentemente? Inocentemente. Sei. Aí ela subiu de novo. Daqui a pouco ela desceu, aí o pai dela tava na varanda. Peraí, você foi lá orar? Você foi lá fazer Fui. o que ele disse que tinha que ser Porque eu feito? tinha muito medo, assim, de tomar uma decisão errada. E você foi falar sobre isso Com quem? com Deus. Fui. Eu fui falar com Deus, que eu falei, Senhor, me deixa dizer um sim, se isso não for à frente. Você pediu um sinal. Sim. Que sinal você pediu? Eu, Você lembra? eu não lembro, assim, na verdade, que sinal foi que eu pedi. Mas eu queria coragem para aceitar. Que eu tinha muito medo de Então entrar... você não pediu um sinal, você pediu coragem. Coragem. Você já queria. Já, tava. Eu acho que eu só tinha medo de aceitar que, tipo assim, alguma coisa já estava acontecendo, né? Dentro de mim, na verdade. E eu não queria dar o braço a torcer, porque eu sempre disse pra ele, a gente não vai namorar, eu não vou ser sua noiva e eu não vou casar com você. Teve dia que falou, você parece até mosca de padaria, fica. Eu falei assim com ela, eu tava na varanda da casa dela, eu falei assim, olha, aí eu ri, ela tá rindo de quê? Eu falei, um dia nós vamos estar sentados e rindo disso tudo. Ele era muito ousado. Acho que era isso mesmo. Determinado. Aí, o que aconteceu? Não tinha espírito de herdeiro. Não, de forma nenhuma, eu sabia o que eu queria. E eu não queria brincadeira. Eu não queria brincadeira. Não era um pedaço de carne. Era a mulher da minha vida. Era ela que eu queria. Aí ela subiu, daqui a pouco ela desceu, aí o pai dela estava na varanda, na cozinha, mexendo na pia alguma coisa. Aí eu no sofá sentado, conversando com a mãe dela, e ela, pai, vem aqui, mãe, o William quer falar com vocês. Aí eu falei, eu quero falar? Mas você não tinha nem falado com ela? Não. Falou assim, Eu confirmei com Deus. confirmou com Deus, resolveu com Deus, e Esse era desceu o e me sinal, jogou no meu peito. entendeu? Esse era o sinal. O William quer falar com vocês. Aí eu falei, Saiu quero. corajosa. Aí eu falei assim, você Jogou sabe quando ele você na se fogueira prepara mesmo. pra uma coisa e quando acontece você não Não é sabe o que nada. fazer? Eu não sabia como eu ia pedir em namoro, eu não tinha ensaiado isso, não Não, tinha você chego não essa tava hora do ensaio namorando. ainda. Você Não tava namorando, mas ela Você queria. tinha que ter falado, dá licença, só um momentinho. Quer namorar comigo? Valeu. Se eu Bem, posso namorar com ela. Eu nunca tinha namorado em casa, assim, nunca tinha namorado, assim, de forma séria. Aí eu fiquei pensando assim, falei, o que eu vou fazer aí? Márcio, Jaque, aí vieram, todo mundo ali reunido, e eu olhando assim, foi um momento assim de apagão, de tela azul. Momento de tela azul. Tenso. Tenso, porque eu não sabia, são poucas as vezes que eu fiquei sem saber o que falar. Aí eu consegui ali e tal, então, gaguejando, mastigando Quase não. abriu a Bíblia. Quase abri a Bíblia, quase Foi preguei o de texto novo. da palavra de Deus. Faltou Falei aqui isso. sobre um rapaz que era a nuvem. Peraí. Aí sim, aí começamos a namorar ali. Dali pra frente, aí... Com ela? Com ela. Começamos a A namorar. gente... Acho que o primeiro beijo foi até difícil, assim, porque eu acho que nem eu sabia mesmo que eu tava namorando, assim, o pedido foi tudo assim. E a gente, eu sempre falo isso pra ele, né? Eu tenho muito orgulho da nossa história. Porque a gente começou a namorar cedo, não é uma coisa que eu aconselho hoje.
Mas eu fiz uma escolha e eu julgo essa escolha em Deus e em nós a melhor escolha da minha vida. Por isso que eu falo sobre a questão do foco no relacionamento, né? Do propósito. Cara, se você realmente ama alguém, você gosta dessa pessoa, você precisa investir nela, mas você também precisa pedir direção a Deus, porque Deus fala. Hoje Legal eu tenho essa que convicção, você assim, eu- Ver também a a sua sua man- personalidade, né? A tua atitude, Mas a você não tinha seriedade. 19 anos. que você É. vai e a maneira de uma adolescente de 14 anos, Sim, né? sim. Você tá entendendo? Porque não era assim, ela era linda. Linda. Não era o meu É, ela era linda. Não era o meu caso. Mas não era só pela beleza. Não era só pela beleza. Por ser quem ela era. Isso me cativou mais do que O a beleza. amor nasce da admiração. Quando Sempre você da começa a admirar alguém. Não tem como nascer. Amor. Eu concordo. Mas Eu tenho uma pergunta. tem um ponto, só pra eu... Tem um ponto, depois eu passo. Falador, Seria ele o quer beijo? falar, ele quer... Não, Não é o não, aí... Não foi o beijo ainda. namorando. Não, no Não, mesmo mas dia quando beijou. a gente beijou... No mesmo dia. No mesmo Sim. dia. Aí namoramos. Aí um mês de namoro. Um mês de namoro. Aí De se novo com encontra num pagamento carro de no som. bolso. Esse carro de som tem outra passagem. Esquece isso. Meu pagamento no bolso de novo. Mas aí já não fui no shopping. Aí fomos na pizzaria aqui próximo, eu não vou falar. Tu o levou a nome irmã dessa vez? dela. Levei. Meu A Deus. irmã e o Todo cunhado. beijo. A irmã tá devendo você. Aí eu falei, não, um mês de namoro, vamos lá, vamos pra pizzaria. Próximo aqui, não vou falar o nome da pizzaria, porque ela não nos patrocina ainda. Não é lá a favorita é perfeita. Mas já tem uma outra pizzaria próxima. Aí nós chamamos a pizza, o Márcio na hora de dividir, não, comigo. Deu um mês de namoro, né? Um mês de conquista, dessa conquista. Aí paguei a conta, tudo, depois fomos voltando pra casa, quando chegou no portão da casa. Ela falou, então, ela chorando, né? Não dá mais pra empurrar com a barriga, tô me sentindo no fio da navalha, quero terminar o namoro. Toda vez que ele fala Mas isso. por que você quis terminar? Depois, Gostou da pizza? Até hoje ele fala isso. A vontade que me deu foi de falar pra você, devolve o dinheiro da minha pizza. Deixa... eu comprei Podia presente, ser antes de ir, né? comprei presente, isso que eu tô pensando. paguei a conta sozinho. Você não exige, gente. Depois Você que eu paguei, enchi a Cara, barriga o problema dela. foi o beijo, porque a gente tá falando de beijo desde o início do Nem programa, o né? beijo, Você nem sabia que isso ia perder, mas o beijo. É o beijo. Aí ela terminou o namoro comigo. Um mês de namoro terminou. Não. Explica. Explica. Eu vou falar sério mesmo. Eu não tenho motivo do porquê eu terminei aquele mês. Por que a gente terminou? Não, a gente terminou. Verdade, Você tem terminou que- sozinho. Porque eu continuei namorando. Não, eu disse pra ele. Eu pedi a ele um tempo. Falei que Nessa até história. vai E aí rolar. ele disse assim pra mim, quem dá tempo é relógio. Tá certíssimo. Aí eu disse, como assim? Aí foi por isso que eu disse que eu não queria ficar empurrando. Eu não sei, eu acho que de Empurrando com a alguma barriga. forma eu queria ainda ter mais Sentindo certeza dando de o que... fio da navalha. Mas pode. É uma Que pessoa. Nunca Olha, mais esqueceu disso. né? Não, isso me doeu até Onde hoje. você viu? Vamos uma novela? Eu sou meio negócio de dramaturgia, assim, eu gosto Ela- dessas coisas, né? Eu acho que foi, eu devo ter visto. Mas em vem algum cá, e lugar. aí? Ficou separado quanto tempo? 3 dias. Olha aí os 3 Mas dias. quem voltou lá? Foi você ou ela? Ela Desde voltou. lá, na morte de Jesus. Porque eu Ela conti- voltou? É porque eu continuei curtindo, vivendo a vida. Indo na casa dela, conversando com os pais dela. Como Minha se nada próxima tivesse irmã. acontecido. E ela não contou pra mãe. Aí a mãe me encontrou e falou, Ilha, o que aconteceu com a Monique? Você é a Monique? Eu falei, nada. Aí ela, não, porque a Monique faxinou a casa toda de cima a baixo, mudou um móvel de um lugar e toda vez que ela faz isso, ela tá estressada com alguma coisa. Ou triste. Ou Aí triste. Eu limpo a casa. Ela vai limpar a casa, mudar tudo no lugar. Vem aí. O Aí- dia que estiver triste, né? Faça. Aí eu fui Oi, lá, vou te cheguei. ajudar. Cheguei na Tá casa bom, dela, né? mas ela tinha lavado tudo, até o quintal assim, que os pais delas moram no quintal, terreno de 2 Tem várias tias. famílias. É, são 3 famílias, né? A casa dele é a última. Ela tinha lavado tudo, o corredor, só faltou lavar a rua. De tão triste que ela tava, porque ela terminou. E eu cheguei lá com a galera, indo tal, entrei e falei, ó, tudo bem, com a Regina e tal, falei, ó, sogra e tal. E normal, vivi como se nada tivesse acontecido. Isso acabou com ela. Acho que ele pensou em algum momento ela vai cair em si. Ai, Porque você também queria que ele ficasse triste.
afinal de contas ele estava sem você. Aí depois disso eu percebi realmente, eu falei, não, realmente ele é o meu amor. Meu Deus! Aí voltamos, e estamos aí 19 anos. Que maravilha. Eu tenho uma pergunta, tem duas perguntas, a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas eu tenho duas perguntas para vocês. Vocês são líderes de jovens, de adolescentes, vocês são pastores de uma denominação admirados pelos jovens e pelos adolescentes, o que traz para os dois casais uma responsabilidade gigantesca com esses jovens e esses adolescentes que estão por aí. 20 anos, 14 anos, 19, 18, Eu estava com 20. hormônios à flor da pele. E hormônios são hormônios na década de 70, de 80, De 30. nos anos 2000. E agora? Qual é o conselho? Agora você- Eles nunca se convertem. Não se converte. É verdade. Qual o conselho para os jovens de hoje, pastor, para os meninos, que o senhor daria e que você daria, William? Missionária para as meninas, Monique para as meninas, fiquem à vontade, para quem quiser começar. Eu acho que esse é um momento muito especial para que eles ouçam, porque é um mundo cheio de possibilidades, né? E eu acho que vai ser bom o que vai sair daqui agora. Vai. Nós temos uma história. Não é do cachorro e do... Não. Nós temos uma história. Começamos a namorar e nós acabamos que é uma parte da nossa vida que a gente quase não, a gente não conversa muito sobre. Coraçãozinho, né? A gente não conversa muito sobre. Porque uns 2 anos depois do início do nosso namoro, ela acabou engravidando, né? Nós engravidamos e nosso primeiro filho nós perdemos, nosso primeiro filho, Pedro Guilherme. Inclusive agora, dia 23 de maio, ele estaria fazendo 17 anos, Pedro Guilherme. Nós perdemos nosso primeiro Vocês ainda eram namorados. Isso, nós éramos namorados. E nós conversávamos com alguém esses dias e alguém pediu, a conversa girou em torno sobre isso, né? E o conselho que nós demos para a pessoa, para o casal, foi esse. Tome cuidado com os momentos, com as oportunidades, porque a intimidade ela é sempre progressiva, ela nunca regride. Hoje nós temos uma intimidade, conhece hoje, você tem uma certa intimidade. Conforme vai passando os dias e os momentos juntos, a intimidade vai sempre aumentando. Ela nunca estaciona e nunca regride. Então cuidado com os lugares, cuidado com as oportunidades que nós criamos, porque às vezes você acaba antecipando coisas que você não está pronto para viver. Os hormônios, esses que não se convertem, eles não se convertem, mas ele não precisa ser despertado. Salomão, Cantares de Salomão, fala sobre isso. Não desperte o amor até que ele queira. Nós acabamos por despertar algo que estava ali, que está ali. Desde que você entra na adolescência, ele já tá, os hormônios já estão aflorados. Você tinha quantos anos, Monique, quando engravidou? 16. E como é que foi a tua cabeça? Foi horrível. Primeiro que eu escondi a gravidez durante 6 meses. Nossa. Como Então, que assim, esconde uma barriga com 6 meses? Eu nunca fui a pessoa magra, né? Mas assim, as mudanças chegaram um tempo assim que ficou. Então assim, minha mãe quase surtou, minha avó, assim, todo mundo. E foi um choque, porque a gente era de uma igreja tradicional. Isso que eu ia perguntar, né? vocês já eram Envolvido. crentes, né? E aí Sim. como é que fica a cabeça diante de Foi- Deus? Eu acho que eu julgo ter sido uma das situações mais difíceis que eu já vivi na minha E vida. qual o conselho que você dá para as meninas? Qual é aquele texto que a gente sempre conversa, a gente fala? Que o diabo a gente resiste.
mas a carne, né, o pecado a gente Corre. foge. Fugir da... Que às vezes a gente quer Resistir o resistir ao pecado. E não tem como você encarar, não tem, você tem que fugir. E aí eu sempre, a gente, nessa conversa, eu falo isso pra ele até hoje, o conselho que eu dou é, foge. Não fica nesse negócio de, não, vamos trocar o ambiente. Começou a esquentar, foge. Vai pra casa, vai embora, vai orar. Não fica. Porque a gente não tem como resistir à carne. Pastor missionário. Tem uma questão orgânica, né? Hormonal. É hormonal e é algo que Deus dotou o homem com essa habilidade, com essa capacidade. Se ficar muito junto, vai acabar acontecendo mesmo. E o conselho é exatamente esse. É fugir mesmo. Fugir muitas vezes. A gente tinha que fugir, entendeu? Ó, vou embora. E embora pra casa. Vou embora pra casa mais cedo. E a gente era muito... pela graça de Deus, isso aí é misericórdia do Senhor também. Eu falei que era muito meticuloso. Tinha novelas que eu nem assistia. Cenas de beijo que eu não assistia. Mas por quê? Ah, sei lá, por quê. Provocava. Parou de esperto. A gente, eu estava ouvindo, né? Ouvindo o pastor, ouvindo Emília Monique, pensando, causa o erro, né? A queda, o pecado, como quisermos chamar, né? A antecipação dos assuntos, né? Antecipação de fase, né? Na verdade, vocês queimaram fase, né? Uma fase da vida. Isso é ruim em qualquer área, né? Foi na área sexual, mas podia ter sido em qualquer área. Quando você está na idade de estudar, prestar um concurso, escolher uma profissão e abrir mão por alguma outra coisa que momentaneamente vai te gerar prazer, alegria ou descanso. Alguma coisa que não te estresse, que não te cobre tanto. E foi nessa área. Nós não, como ele mesmo disse, são dois casais com uma história diferente nesse sentido. Nos outros também, mas a gente está falando disso, né? E eu estava aqui pensando, causa sofrimento, é lógico que a obediência, ela traz o favor de Deus, né? A obediência, ela é o que Deus quer de nós mesmos, né? A honra, a obediência, né? Mas a minha cabeça sempre foi muito diferente em alguns aspectos de alguns outros líderes, né? Que eu penso assim, aconteceu, não era para acontecer. Conosco não aconteceu, nós não deixamos acontecer, porque foi o que o William falou, né? A gente não é um acidente, né? Uma relação não é um acidente, não é. E não é de agora, não é nem estava pensando nisso, mas vamos lá, não é. Também não é. Eu acredito assim também, não é. Mas a vida continuou, eu penso que é um pecado como qualquer outro. Não estou aqui desqualificando a pureza sexual, ou, né, talvez desmistificando, né, porque a gente, né, pecado não é só de ordem moral, né, não é, né, foi isso, mas vocês podiam ter tido outros problemas que causariam outros transtornos e atrasos na vida. E o meu conselho é, não façam sexo fora do casamento por amor e temor a Deus. Só. Porque o filho de vocês morreu. Mas não foi por causa disso. Não foi. Porque muitos outros fizeram tudo certo e nem engravidaram. Estão lutando porque não engravidam. Sonham. Não foi. Né? E se tivesse vivo, estaria com 17 anos e seria uma bênção. Uma bênção. Nós lidamos com casais na igreja, com jovens e lidamos com esta situação inúmeras vezes. E a primeira coisa que eu sempre falei com as moças, quando vinham me contar ou pedir ajuda, né, espiritual,
Eu me lembro bem de uma diaconisa, quando engravidou, ela veio e falou, eu preciso muito falar com a senhora. Eu falei, fala, conversando, não sei o que, ela, não, mas é muito sério, eu preciso. E a gente conversando, eu parei. Olhei pra ela e falei, fala, ela. Eu falei, você tá grávida? Aí ela, tô. Eu falei, você tá bem? Você tá se sentindo bem? Você já comeu hoje? Tá com enjoo? Você foi ao médico? Você precisa se cuidar. E aí ela falou, mas não era isso que a senhora tinha que falar. Vim preparada para Eu falei, apanhar mas no não longo, né? importa mais nada. Eu falei, nada mais importa. Falei, ó, o caminho é... Isso é o amor, né? nada, não importa. Eu falei, nada mais importa. Eu falei, não faça nada com essa criança. A não ser cuidar de você e dela. Nada, a não ser cuidar de você e dela. A sua vida não acabou aqui. Seu chamado não acabou aqui. O amor que nós temos como pastores e amigos não acabou. Nada mudou. A única pessoa que vai sofrer algumas coisas por muitos motivos é você. É só você. E a única pessoa que precisa de ajuda aqui é você também. Não se preocupe comigo. Eu falei para não se preocupe comigo. Vamos cuidar de você. Tem um caminho que você precisa seguir. Arrependimento, confissão. Com Deus, para Deus. É entre você e Deus. E segue. Essa criança é uma bênção. Foi gerado no Onde ventre. estão os seus acusadores? Né? Entrou no ventre, não importa o que tenha acontecido para essa criança estar dentro de um ventre. É o seu no caso. É uma bênção. Deus tem um propósito para essa criança estar aí. Separa as coisas. Eu falei, separa as coisas. E vamos cuidar de você. Como é que está a sua mãe com essa notícia? E fomos conversando sobre isso. E sempre foi assim. Com todas as vezes que aconteceu, sempre foi assim. É claro que se vier antes, ó, a gente tá na beira. Então, filho, não faz não. Se não der mesmo, termina o namoro. Não vale a pena. A senhora falando sobre isso, todas as vezes que eu me recordo dessa minha história, eu sinto falta, eu não sei, dessa postura, sabe? Desse cuidado, dessa proximidade, não se afastar, Isso, acolher. porque assim, eu recebi um abraço do meu pastor. Eu recebi um abraço da liderança, né, dos jovens naquela época. Eu fui acolhida por algumas pessoas, mas eu realmente não sabia o que fazer. E aí quando isso é uma coisa que eu levo no meu coração até hoje, assim, né? Quando nós perdemos o nosso filho, eu lembro que eu pedi para cantar no funeral dele aquela música Hoje o meu milagre vai chegar. E eu lembro que eu fiquei parada ali, lá no caixão, e eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, me dá uma oportunidade de consertar esse erro, devolve meu filho, sabe? E na época, assim, né, minha avó tava, meu irmão, e eu lembro só que ouvi minha avó falar algumas vezes, não, Niki, não chora, eu só queria chorar. Mas eu queria que alguém me abraçasse e dissesse pra mim assim, vai passar. Sabe, não se culpe, se perdoe, sabe, porque a gente erra, mas a gente sente às vezes a falta de alguém que diga pra gente assim, se perdoe. E eu passei muitos anos da minha vida me culpando, achando que eu era responsável, porque eu comecei o pré-natal com 6 meses, sabe, o quanto que foi vergonhoso pra mim procurar ajuda médica com 6 meses de gestação. É muito. Só uma mulher. E aí eu fui internada com 7 para 8. Eu tive uma bactéria que furou a bolsa e eu comecei a perder líquido e aí minha mãe pegou e falou, isso não é normal, a gente vai pro hospital. Demorei muito a ser internada, corri um risco muito grande. E assim, tudo que eu passei dentro do hospital, assim, quando eu me lembro de todas as situações que eu passei lá dentro, quando eu olhava o meu filho naquela situação, vi o meu filho naquela situação, né? Porque eu lembro que quando ele nasceu, o William perguntou para a doutora, ele tá bem? E aí a doutora falou, se ele tivesse bem, ele não tava na UTI. Tava nos seus braços. Assim. Então, assim, uma das experiências de você passar, assim, 19 dias visitando, orando e falando, Deus vai tirar ele dessa situação. Cada vez que a gente chegava lá era pior. Sabe, ele tava convulsionando, ele tava inchado, o pulmão tinha parado,
o rim tinha parado, sabe? Aí a médica começou a dar líquido na cabeça e a gente... Uma situação dramática, né? E eu recebi uma visita de uma criança, né, que foi com uma irmã da igreja lá em casa, e essa criança pediu para orar lá em casa. E aí eu tirava leite porque eu tinha esperança de poder amamentar meu filho. E aí ela falou assim, tia, eu posso orar pelo bebê? E aí ela começou a orar e a dizer, se o Senhor quiser, ele pode vir para casa. Ela orava assim, se o Senhor quiser, ele pode vir para casa. Então, Senhor, abençoa ele lá. Que se o Senhor quiser, ele pode vir para casa. Então, essa era a minha esperança, que se o Senhor quisesse. E aí, ouvindo, né, tudo que a senhora falou, eu fico pensando assim, se eu tivesse alguém para dizer para mim, se perdoe. Porque a minha aflição de não aceitar a morte do meu filho durante muito tempo é porque eu não me perdoava. Né? E aí, isso levou um tempo, assim, eu ter um encontro real com Deus e ouvir Deus dizer pra mim que assim, Monique, seu arrependimento foi válido. Eu já te perdoei, você que precisa se perdoar. Carimbado no céu. E a gente tinha, né, eu carregava isso porque eu não me sentia digna de fazer parte da obra de Deus, de assumir o altar. Então, quando eu falo... De aconselhar ninguém. É um processo até de cura, né? Natural, mas poderia ter sido mais leve, né? Sim. Culpa, é natural. Porque assim, não teve acusação da nossa liderança. Nosso pastor, na época, nós não éramos da Filadélfia, mas nosso pastor, na época, ele nos abraçou, nos acolheu, nos protegeu. Quando na época a denominação ainda tinha que se passar para a igreja, mas eu me recordo, ele retirou a gente da reunião que ele precisou passar para os membros da igreja. Assembleia. Assembleia. Aí, mas esse meu amigo que estava lá e falou, Júnior, olha, ele disse o seguinte, olha, se eu ver alguém olhando torto, falando alguma coisa, nós tivemos você vai se ver comigo. Um caso, foi até, acho que o último que nós passamos algum tempo atrás, foi difícil. Foi esse caso mesmo, né? Mas foi bem complicado. Né? Foi muito difícil. E nós tivemos casos de pessoas de liderança, assim, que exerciam liderança na igreja, né? Atravessar a rua, para não falar com a menina. E ela vinha chorando. Né? Foi muito complicado, assim. Cada pessoa nós reage de uma conseguimos forma. acolher. Porque também não foi um caso à parte. Realmente foi muito pesado o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é assim, um conselho, não namore sem propósito, também não fique sem namorar. Né, gente, eu falei muito aqui que eu olhava o tempo todo para ele, e eu sempre falo com as meninas, vocês precisam olhar, tem que olhar. As solteiras precisam olhar muito, olhar, observar, reparar, se apaixonar, paquerar. Vocês precisam fazer isso, porque só tem essa época da vida para fazer. Porque o que você espera depois é se casar e ficar casado. Pode ser que você depois tenha uma outra fase da vida que você tenha uma outra oportunidade, mas não é o que a gente espera. Não é a lógica. Não é o não é o programa. Vamos... E aí o conselho que eu dou é esse. Não façam sexo fora do casamento, não tenham namoros que levem a isso, porque por amor a Deus. Por ter amor a Deus. Leiam mais a Bíblia, ela ajuda demais, assim, ela nos salva, né? E tenha um propósito firme, ouça a sua liderança. Tem uma coisa que está tão rara, né? Essa procurar o líder dos jovens, procurar o diácono mais velho, né, que tem mais velho, procurar eu o acho que pastor da igreja. esse vale um tema para uma próxima mesa. Acho muito importante essa coisa da liderança, do liderado, né, de estar mais próximo. Não para dominação. Sim. Não. Nós nunca tomamos decisões por ninguém e nunca dissemos assim. Nunca não, eu já disse em algumas situações. Não façam, não, eu não posso mentir, né? Eu sou crente. Não faça, termina, larga, nunca mais chega perto.
Mas são coisas extremas que tem que ser. Porque Né? em tese, na mas clínica no pastoral, normal, no se normal você diz o que o outro vai fazer e dá errado, você aí já ele não joga a sabe culpa em você. Sim. Né? Se você Então, não diz, ele já joga. ele já joga. Mas, Então, voltando ao assunto. Então é isso, temam a Deus, sirvam a Deus com temor, amem a Deus, sejam apaixonados por Jesus. Tenha a pessoa Essa do é a chave. Espírito Santo como alguém presente que sente quando você o ofende, o magoa, não o ouve, não tem como melhor amigo. Isso é o que funcionou para mim. Nós casamos virgens, nós não somos em nada melhor do que nenhum Mais outro forte. casal. E nem mais forte. Eu penso até mesmo. Funcionou para nós era isso, É. né? O temor a Deus. A consciência de ser fraco, de ser frágil, de ser É. sensível, às vezes até me impedia de namorar. falou, hoje não dá. Não, aqui é uma coisa. Eu demorei a namorar por conta disso. Fui namorar já com um propósito. Eu vou namorar se eu tiver um propósito de condições de casar. Não vou namorar apenas para poder abraçar, me esquentar ou enrolar a vida de alguém. E não somente isso, né? Nessa época que a gente namorava, já dirigia congregações. A gente trabalhava com libertação. A gente tinha muito desejo Então, de ver É a obra de complicado Deus você prosperando, né? bater de frente com um endemoniado e Tá dando legalidade, né? Pro é demônio. complicado. Então não era fácil não, é complicado a situação. Vou ter que pular aquela parte do casamento. A minha produção já está me sinalizando ali que a gente já falou Excedeu. o tempo, mas eu quero terminar com um ping-pong. Então eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês e você vai responder sobre ele ou sobre ela com uma única palavra. Tá bom? Tudo bem? O maior defeito dele, Monique? Teimoso. Maior defeito dela? Não tem. Eu tô passada. Seja honesto. A perfeição. Perfeccionista. Né? É. É isso, então. Maior defeito dela, pastor, não vale nenhum. Hã? Não vale dizer que não tem. Não, deixa eu ver. Não, tem a ver com esse perfeccionismo também, a limpeza, a organização com as coisas, A sabe? roupa passada? Não, ela não faz. Oh, Entendeu? É aquela coisa assim, saiu, quando volta, aí é como se as coisas tivessem que estar melhor do que quando saiu. Meu Deus. Sei bem. Então, O maior defeito dele, missionário? Não é teimosia, mas é parecido. Deve ser Insistência. isso que eu tô falando. Eu não sei, talvez a desconfiança, não no relacionamento, na vida. fanatismo. Fanatismo. Não, porque o fanatismo não quer dizer nem somente sobre religião. Às vezes a pessoa é fanática com uma coisa e fica ali presa Não àquela é situação ali. teimosia. Eu não encontro a palavra. Não é que ele seja teimoso, eu não acho que seja isso. Obstinado? Não. Ele não ouve. É como se fosse. Pior do que teimoso é. Não é todo o tempo e nem é em tudo, você entende? Mas ele é certo daquilo ali. E aí não muda. A dificuldade de mudar, né? De mudar, de reconhecer, eu preciso mudar disso aqui. Em algumas coisas realmente são inflexíveis. Inflexível, inflexível, essa é a palavra. Sou inflexível. Sim. Inflexível. É isso. Então eu não tenho que. Porque para mim existem coisas que eu não posso ser flexível. Não tem como ser flexível. Às vezes ser flexível já descaracteriza completamente. Tem coisas que realmente eu sou inflexível. É isso. Verdade é verdade. Não tem uma meia verdade. Eu não vou falar é meio, mais ou menos isso, quando não é mais ou menos. É isso, então é isso. Tá bom.
Mas eu nem acho que seja isso, nesse momento da inflexão. Sei lá. É a questão de... A vida, né? A gente precisa mudar em muitas coisas. A gente tem que ter essa constância de Mudar não é de fácil, mudar. né? Nem Não sempre é E fácil. pra ele é mais difícil. Entendi. Sim. Pra ele é mais difícil. Vou continuar com a missionária. Perguntei um defeito, agora uma grande qualidade. Uma grande qualidade dela, em uma palavra. É carinhosa, maravilhosa. Muitas palavras. É uma palavra. É uma palavra. Ah, é brincalhona. Falou a terceira. William, uma grande Eu sei o qualidade. que você quer dizer. A dedicação. Ela é dedicada em tudo que ela faz. Se ela pegar algo para fazer, ela é dedicada. Ela é dedicada, se ela pegar uma cliente para atender, ela é dedicada àquela cliente. Faz o melhor. Se ela for fazer um arroz, feijão e um ovo, ela é dedicada naquilo ali. Uma qualidade dele. Eu vou repetir, porque foi na hora que a missionária Célia falou, é o que eu pensei, o caráter. Homens de caráter. Não tem coisa Graças a melhor. Deus por isso. É o que falta, né? Monique sem ser diaconisa. Monique por Monique. Mas é uma mulher fantástica. Ela é tão fantástica e ela chega a me constranger muitas vezes. É, eu choro. Vamos terminar com ela. Ela é fantástica, uma mulher fantástica. Uma mãe fantástica. Era uma palavra, né? Monique por Monique em uma palavra. Mas não tem como definir tudo que ela é em uma palavra. William por William em uma palavra. Ele é completo. Meu Deus! É o Espírito Vai Santo. rolar ouro, né? É Esse dia do porque, namorado vai rolar ouro. eu não fiz uma oração assim de que a gente às vezes é detalhista, né? Senhor, eu quero casar com uma pessoa que seja assim. Eu não fiz uma oração assim, em detalhes. Mas assim, hoje tudo que eu olho pro nosso relacionamento, eu vejo o companheirismo, a dedicação, a troca que a gente tem assim na vida, em tudo, eu posso dizer que ele é completo. Célia por Célia. E pra mim? Pra você não. Célia por Célia. Companheira. Silvano por Silvano. Meu Deus. Olha, 2 podcasts no mesmo dia, desse jeito, você sai quebrado, né? Você precisa dormir um pouco pra... Mas antes da gente ir embora, tem a bendita agenda do segredo. Bobagem, Não, tem segredo agora nenhum, a né? gente precisa Só mostra. saber o que tem Era pra nessa ter trazido, agenda. Era pra ter trazido. 1992 é o ano que tudo começou. Era a minha agenda do ano, só isso. Eu peguei pra ler porque eu queria... Tinha aqui uma rosa, do buquê de rosa que eu dei pra ela, que eu olhei assim, filho, essa rosa vai durar 3 dias. Aí também tinha aqui um bombom. Aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é da flor da rosa. Essa aqui foi do buquê de rosas. Essa aqui Aqui, foi do tá meu aqui, aniversário. Ainda tem uma pétala. Fala, pastor, Sim. mostra ali. Naquela. Aqui, ó. Segura, pelo amor de Deus, segura. Pétala do buquê de rosas que eu dei pra ela. Em Tem 1992. Isso. E aqui, ó. É pra lá? A agenda é dela. Não, só é a de data, ser é a de data. 1992 está E conservado. o já é um dia, bom. o dia que a senhora escreveu, eu amo mesmo. Ah, foi dia 14. Foi no dia 14. E essa aqui é uma flor que ele me deu lá de Petrópolis. No dia que No dia do beijo. É. Tão significativo. É uma coisa interessante, até falando sobre. Mas essa agenda não tem só isso, não. Essa agenda mostra. Eu peguei para ler e eu falei, essa agenda mostra História, né? quem nós éramos. Mostrou, me lembrou quem eu era na igreja. Eu tenho as reuniões do pastor Cláudio anotado aqui. Eu tenho. Eu estava lendo aqui, eu estava lembrando do curso de Integração 3, né?
o pastor Cláudio fez uma reunião e está aqui, eu estava lendo e falei, nossa, isso, né, além de estar na apostila, está aqui, né? Sobre dar a oportunidade quando chegar o evangelista, o pastor, o obreiro, para que ela deve dar a oportunidade. Está aqui as coisas que eu aprendi, a base de quem eu sou em Cristo e no serviço da igreja, né? Tem muita coisa anotada, os boletins. Eu pensei, gente, eu era secretária, eu fazia todos os boletins, os anúncios nos cultos, como a gente tinha culto, como a gente tinha reunião, como a gente era ocupado na igreja, o tempo todo, a semana toda, né? A semana toda, né? Os ensaios dos grupos, muito né? na igreja. Os ensaios dos grupos e o que está escrito. E a agenda é toda assim, você vira, tem um capítulo inteiro, um versículo, um capítulo, entendeu? Versículos todo copiado, anotado, como era importante para mim servir a Deus, estar na igreja, amar ao Senhor. É legal, eu gostei. Da aliança. Tá valendo? Marlo Jóia. Até foi muito interessante lembrar dos momentos, até porque nossa vida já encheu de tanto significado, de tantas coisas, a gente já realizou tantas coisas desde então. Então muita coisa vai cair no esquecimento e relembrar aquele momento, as emoções, reviver esse momento e até mesmo coisas que eu não lembrava e à medida que a gente foi falando aqui, então veio a memória e lembrar a caixa do bombom, né? Você me deu bombom? Meu Deus, ela me deu a caixa de bombom. Que caixa de bombom que eu não estou lembrando agora. Aí me veio à mente e lembrar o bombom que foi, né? Como é que foi. E até mesmo o fato de eu ter beijado, né? Quando pedi para namorar. E depois, quando eu deixei em casa, eu apenas dei um beijo no rosto dela, não foi na boca, porque eu não tinha falado com o pai dela. Então a gente só vai Mas eu voltar a aposto namorar que a mesmo. missionária ficou pensando. Com sobre certeza, porque eu era todo enjoado. Nós éramos muito diferentes. Eu era muito... Eu acho que também outro programa que vale é sobre os opostos, né? Como eu anotei aqui, não vai dar tempo de perguntar, mas falar sobre os opostos eu acho que é muito bom. Meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Daqui a pouco vai entrar aí o slide dos patrocinadores, do CRECAP, da Rádio Ponto e Vírgula. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Dê o seu like, não saia sem dar o like. Envie para um amigo, para uma amiga que está solteiro, né? Para que se inspire, tome coragem. Não seja, como é missionária? Não seja... Espírito de leveza. Espírito de leveza. Olha para o lado, gente. Dá uma boa olhada. Olha, ela encarava ele de tal maneira que quando ele olhava, ela estava olhando para ele. Qualquer momento Fica que ele a olhasse, dica. ela estava olhando para ele. Não é? Ou então corra para o seu quarto e vai lá pedir um sinal para Deus. Isso é importante, faça isso. Obrigado pela audiência, até o próximo episódio. Glória a Jesus. Foi. 1, 2, 3 e... Daqui pra frente a gente escreve junto a nossa história, nosso próprio mundo, do jeito que a gente quer. Daqui pra frente é nosso amor que fala a última palavra e a regra é te fazer feliz. Vamos juntar a metade que nós temos e desenhar o futuro que sonhamos. Vamos voar pro desconhecido sem soltar a mão. Vou te cuidar de um jeito que ninguém faz, te proteger quando estiver escuro, continuar do seu lado até a gente envelhecer. Desde agora e para sempre, desde que eu